Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um aplicativo aqui para vocês que eu utilizo muito tanto para procurar informações sobre empresas quanto para administrar minha carteira e administrar minha rentabilidade, meus proventos e tudo mais. Então se você quiser saber mais sobre o site, na verdade, Status Invest, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e eu tô aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades que o Status Invest tem e que me ajudam muito a investir melhor, a cuidar melhor do meu dinheiro, a cuidar melhor das minhas finanças e até selecionar ações que eu considero boas ou filtrar ações que eu não quero, que eu considero ruins. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente está na página de entrada do Status Invest, que você tem um resumo do Ibovespa atualmente, do CDI nos últimos 12 meses, da inflação do IPCA e várias outras coisas, resumo de ações e tudo mais. Mas eu vou focar mais nas funcionalidades do site para te ajudar a investir melhor. Primeiramente, a gente tem um campinho de pesquisa aqui, que você pode colocar a ação que você quer pesquisar e ele já vai colocar aqui qual ação é para você clicar nela e ter informações adicionais sobre essa empresa. Acredito que você também pode colocar o nome da empresa, que ele vai filtrar aqui para você quais ações estão relacionadas com esse nome. No caso aqui, Itaúsa, Itubi3 e Itautec, que são todas empresas do Itaú em si. Então aqui você pode, caso você tenha uma empresa em mente, você pode pesquisar o nome dela aqui e clicando nela você vai ter informações adicionais sobre as empresas. Então já dando uma funcionalidade que eu gosto muito aqui deles, é a parte de informações gerais sobre a empresa. Aqui a gente tem o dividend yield, as máximas e mínimas, a valorização nos últimos 12 meses e o histórico de cotações da empresa. Aqui você pode selecionar nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, 1 ano, 5 anos e até outras datas se você quiser. Aqui a gente também tem a volatilidade, se ele é mais volátil ou menos volátil que o Ibovespa. A gente tem outras informações como o tag along, se a ação é ordinária ou preferencial, a liquidez média diária e várias outras informações. Outras informações importantes para vocês são os indicadores, que são muito bons para você filtrar empresas boas de empresas ruins. Aqui a gente tem indicadores de valuation, que indica se a empresa está muito cara ou muito barata em relação ao valor que ela está valendo, ou então em relação ao valor contábil. Aqui a gente tem vários indicadores, preço sobre lucro, enterprise value sobre EBITDA. Aqui a gente teria informações de endividamento também, só que aqui no caso do banco não vai ter, porque esse tipo de critério não vale para bancos não adquirem dívida. Então aqui você tem várias informações de endividamento, você também vai ter indicadores de eficiência, que nada mais são do que margens da empresa. Tem a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida, que é o que sobra depois de pagar todos os custos, todas as despesas da empresa. Esse é o indicador do que sobra de lucro para a empresa, 10%, então, aqui no caso do Itaú. A gente tem indicadores de rentabilidade, ROI, ROA, ROIC, o giro do ativo, e indicadores de crescimento também, que é uma coisa muito legal, para você ver o crescimento médio nos últimos 5 anos, ou o crescimento do lucro médio nos últimos 5 anos. Além disso, a gente tem informações sobre o aluguel das ações. Para quem não sabe, é possível alugar suas ações e ganhar dinheiro com isso, sem ter nenhum risco a mais. Então você pode ganhar dinheiro sim alugando suas ações, sem correr nenhum risco a mais. A gente também tem o histórico de proventos em gráfico para você conseguir visualizar melhor. E caso você prefira, também tem o histórico de proventos por data e por valor aqui em uma lista mesmo. Depois disso, a gente tem informações sobre bonificações, sobre desdobramentos ou agrupamentos e várias outras coisas. Aqui aparecem até subscrições quando ocorrem. Depois disso, a gente tem as informações gerais da empresa, o patrimônio dela, os ativos, o ativo circulante, o valor de mercado, o segmento que ela está listada na bolsa de valores, o free float e muitas outras informações. Aqui embaixo a gente pode ver os setores também que ela atua, que no caso está o bancos. E aqui em cima, uma coisa interessante para vocês é que vocês podem ver as empresas relacionadas com a empresa que você está pesquisando, para você já ver algumas empresas que são concorrentes dela. Então você já pode comparar empresas, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Além disso, aqui você pode acessar o site oficial do Itaú. Então aqui no Status Invest você pode ir direto para o site de RI do Itaú, para você ter informações mais completas sobre o banco e sobre as informações financeiras e tudo mais. A gente tem aqui a participação, a posição acionária
quem são os acionistas, quem são os donos da empresa que você está pesquisando. Aqui no caso, IUPAR, que é o Itaú Unibanco Participações, BlackRock, Itaúsa, como muitos já sabem, e aqui os percentuais que eles têm das ações ordinárias ou preferenciais. Além disso, a gente também tem um resuminho sobre as receitas e custos da empresa nos últimos 5 anos ou 10 anos também, e você também pode separar por trimestre para ver o desempenho dela ao longo do tempo. Isso na forma de gráfico para facilitar a visualização do crescimento ou da queda dos lucros e das receitas. Mas caso você prefira ver a demonstração em números mais detalhada, você pode vir aqui para baixo, que você também vai ter o resultado do período, o fluxo de caixa dos períodos e as margens também, e aqui o balanço patrimonial mais para baixo, para você ver os ativos, onde está, quais são as contas mais significativas e tudo mais. Aqui a gente também tem o gráfico para visualizar o patrimônio ao longo do tempo, que veio crescendo. Por fim, a gente tem informações sobre as movimentações das ações dos últimos tempos. A gente tem aqui se o programa de recompra de ações está ativo ou não, o que é muito bom para você saber se a empresa está recomprando ações dela, porque ela está achando barato, ou se ela não está recomprando, e outras informações também como subscrição que eu falei para vocês. Aqui a gente pode ver os índices que o Itaú participa. Então, se você estiver interessado em um índice específico, o índice de dividendos, o índice financeiro, onde só tem empresas do setor financeiro, índice Brasil amplo, você pode vir aqui e clicar nesse índice para ver quais empresas também estão no mesmo índice que a empresa que você está pesquisando. E por último, a gente tem um calendário de eventos, que aqui você vai ver todos os eventos que vão ocorrer em tais dias. Então, aqui no dia 3, por exemplo, a gente pode ver que teve pagamento de dividendos. E aqui no dia 2 foi feriado, no dia 20 também vai ser feriado. Então, são várias informações importantes para você ficar atento no que vai acontecer com a empresa que você está pesquisando, quais são os eventos que vão ter futuramente. Então, a barra de pesquisa, a lupinha aqui em cima, serve basicamente para você pesquisar uma ação específica e ter mais informações sobre ela. Clicando aqui também você pode comparar com outra empresa, que é o que eu falei antes, de comparar com os concorrentes, mas eu vou mostrar isso mais para frente. Seguindo para a próxima aba, a gente tem a aba de ações. Aqui a gente tem tudo sobre ações, aqui ele faz um resumo dos setores da bolsa, do número de empresas listadas, do Ibovespa, das maiores altas, maiores baixas e os dividendos que vão ser pagos. E aqui o calendário de eventos de todas as empresas da bolsa, aqui ordenada pelas ordens dos eventos que estão mais próximos. Nessa mesma parte de ações, na parte de busca avançada, a gente tem uma funcionalidade que pode te ajudar muito, que são os filtros. E isso aqui serve basicamente para você filtrar quais ações você quer pesquisar, quais ações te interessam ou que não te interessam. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar que eu quero uma empresa do setor financeiro e outros, do subsetor intermediários financeiros e aqui bancos. E aí o Status Invest vai filtrar para você, vai tirar para você todas as empresas que não são desse setor e vai deixar só as que são bancos. E além disso, você também pode filtrar por indicadores. Por exemplo, eu quero uma empresa que tenha um dividend yield acima de 6%, por exemplo. Eu coloco aqui mínimo 6% e dou um buscar. E aqui ele já vai filtrar todas as empresas, todos os bancos que têm um yield acima de 6%, como vocês podem ver aqui. Vocês podem filtrar por qualquer um desses indicadores aqui que ele disponibiliza para você. Pode filtrar por preço-lucro, pode filtrar por crescimento dos lucros, crescimento das receitas, liquidez diária, caso você queira uma ação mais líquida, retorno sobre o capital, retorno sobre o patrimônio e várias outras coisas. Então essa aba aqui é basicamente para você filtrar quais ações você quer para você analisar de uma forma mais completa depois. Tirando todas as empresas que não te interessam a partir desses filtros e a partir desses setores que você vai filtrar aqui. Na próxima aba de fundos imobiliários, a gente também tem tudo sobre fundos imobiliários, os segmentos, o número de FIIs listados na bolsa, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, as maiores altas e baixas, dividendos e os eventos, como eu falei, assim como nas ações. Nessa mesma aba, na parte de busca avançada, a gente também tem filtros para fundos imobiliários. Aqui a gente tem menos opções de filtros, mas isso aqui te ajuda a filtrar os fundos com base no que você quer, com base no que te interessa. Aqui, setor agências de bancos, aqui ativa. Então você quer um fundo de gestão ativa no segmento de agência de bancos, por exemplo, com yield acima de 4%. Você dá um buscar
E aqui vai aparecer todos os fundos que têm uma gestão ativa, que investem em agências de bancos e têm um yield maior que 4%. Esses filtros aqui podem te ajudar muito na hora de selecionar empresas para sua carteira, então eu acho muito interessante. Lembrando que você pode salvar esses filtros depois, caso você queira usar novamente no futuro. Então, caso você tenha uns índices aqui que você acha que são mínimos para sua empresa, você faz um filtro, coloca aqui e salva, e você vai poder usar quando você quiser depois. Partindo para a próxima aba, a aba de BDRs, a gente vai ter um resumo também dos BDRs, o índice de BDRs, os setores, o número de empresas que tem BDRs aqui no Brasil, as altas e baixas, os dividendos e o calendário. Na parte de BDRs, a gente não tem a busca avançada ainda, isso é uma coisa que eles podem implementar futuramente, mas isso aqui já ajuda muito para você filtrar, para você conhecer mais sobre as empresas. Clicando aqui, você vai ter informações sobre as empresas lá fora que tem BDRs aqui. Por exemplo, essa aqui que eu cliquei, que é a Cote Inc., você pode ver as cotações dela ao longo do tempo, o dividend yield, a valorização, a volatilidade, a paridade, que é quantas estoques tem que ter para valer a BDR. Então, um estoque equivale a 2 BDRs. A gente tem o número de ações, a gente tem os proventos ao longo do tempo também. A gente tem outras informações de bonificações, desdobramentos e até mesmo o setor que ela atua, o país de origem. E aqui a gente tem também relatórios que a empresa disponibiliza para os investidores, que o Status Invest já lista aqui para você ter conhecimento. E por fim também um calendário de eventos. Na próxima aba de fundos, a gente tem vários fundos listados. Aqui ele segmenta os fundos com maior rentabilidade nos últimos 12 meses, com a menor rentabilidade. Aqui no caso a gente tem fundos de ações, ele também tem fundos de renda fixa com maior rentabilidade e menor, fundos multimercado com maior rentabilidade e menor também, fundos cambiais com maior rentabilidade e menor também, e por último, fundos de previdência com maior rentabilidade e menor. Clicando em um dos fundos, a gente pode ver o histórico de cotação dele, de rentabilidade dele ao longo do tempo. A gente tem outras informações de aportes, taxa de administração e muitas outras coisas. Além disso, a gente tem outras informações sobre o fundo, sobre quanto que ele tem o mínimo para investir no exterior ou o mínimo para investir em ações, se você tem que ser investidor qualificado ou não. A gente também tem o administrador e muitas outras coisas. Aqui embaixo a gente também tem o retorno mensal ao longo do tempo e o patrimônio dele, que é algo muito importante para você se analisar em fundos, porque é muito importante que você analise quais ativos esse fundo tem, para no mínimo você ter uma noção do que esse fundo está investindo, para você ter mais segurança na hora de investir. Você tem que entender no que você está investindo e não só delegar o seu investimento caso você invista em fundos. Aqui a gente pode ver a composição dele, 31% em investimento exterior, títulos públicos, BDRs, ações, outros, etc. Aqui você vai ver toda a composição de todos os ativos que ele investe. E aqui a gente tem outras informações estatísticas de rentabilidade e volatilidade, índice Sharpe, patrimônio, o número de cotistas e outras coisas. Além de, no final, também ter fundos relacionados com aqueles que são parecidos. A próxima aba é a aba de Tesouro Direto, e aqui a gente vai ter um resumo dos títulos do Tesouro que estão em negociação, aqui no caso pré-fixado, os que estão indisponíveis para negociação, que é só no mercado secundário. A gente tem outros tesouros como GPM, IPCA, Selic, e clicando neles você também vai ter informações sobre os títulos. Aqui a gente vai ter a marcação ao mercado dele ao longo do tempo, ou seja, a cotação dele, quanto ele está valendo, a rentabilidade, o vencimento e o IPCA e outras informações que importam para você caso você queira investir em títulos públicos. Mas essa aba aqui é bem pequena, é só informações básicas para você. E a última coisa que eu queria mostrar, que é muito legal, que o Status Invest implementou faz pouco tempo, que pode te ajudar também, é a aba de carteira. Então você pode registrar uma carteira aqui no Status Invest. Aqui eu peguei uma de exemplo. Essa aqui é o dashboard, onde você vê sua rentabilidade ao longo do tempo, comparando com outros índices, como Ibovespa, CDI. Você pode comparar com o IFIX também, caso você queira. Aqui a gente tem a composição da carteira de ações, entre ações FIIs. Se você tivesse fundos também apareceria aqui, tesouro também, BDRs e tudo mais. Aqui você vai ver a divisão da sua carteira. Aqui o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Aqui você vai ter os proventos no mês e o anual. Você vai ter a lista de proventos aqui. Você vai ter a quantidade de proventos que você recebeu aqui. Aqui as maiores baixas e altas das suas empresas. E aqui o calendário do que vai acontecer com a sua carteira. Por exemplo, rendimentos ou disponibilidade de relatórios
dos fundos imobiliários ou das ações, caso elas venham divulgar. Aqui na aba de configurações, você vai poder cadastrar sua carteira através do SEI. Você vai poder consolidar sua carteira, dar o nome para ela e tudo mais. Aqui você vai ter informações sobre bonificações que você recebeu para você consolidar no final, grupamentos e desdobramentos para você confirmar também aqui, caso ocorra. E é aqui que você vai cadastrar sua carteira automaticamente. E caso você tenha algum problema na hora de cadastrar, você também pode vir aqui em transações e adicionar manualmente as transações que não estão entrando pelo SEI, caso ocorra algum problema. Então aqui você pode vir em adicionar ordem, você adiciona o que você vai comprar, a ação, o custo, a data que você comprou e tudo mais, e tudo tranquilo. Então, caso você queira, você também pode fazer à mão no manual. Na aba de rentabilidade da sua carteira, a gente vai ter a rentabilidade da sua carteira ao longo do tempo também. Você vai poder comparar com o IBOV, com o IFIX, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Que aqui, ó, o IFIX aqui embaixo. Você vai ver a rentabilidade da sua carteira por mês aqui, no caso aqui no mês passado foi menos 0,25, em novembro foi 6,5%. E aqui o retorno e o risco de cada ativo da sua carteira. Você vai poder comparar para ver quais são os ativos mais arriscados, mas que dão mais retorno também. Aqui a gente tem uns exemplos, VEG, Itaúsa, Magazine Luiza, alguns fundos também. E aqui, caso você prefira ver em forma de lista, você pode ver aqui, ó, clicar no retorno, ele vai dar as empresas com maior retorno e no risco as empresas de maior risco. Seguindo para a próxima aba de patrimônio, a gente tem o crescimento da sua carteira ao longo do tempo, o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. Essa carteira aqui tem só 2 meses, então não vai dar para você visualizar também, mas aqui você pode ver o crescimento dela ao longo do tempo, caso você já invista há muito tempo. Além disso, a gente tem a posição em cada ativo, aqui o preço médio que você pagou, a quantidade que você tem, o total que você tem investido, os percentuais na carteira, não só de ações, mas também de fundos imobiliários aqui embaixo. E aqui você pode ver as suas movimentações ao longo do tempo, suas compras, vendas, os proventos, os aluguéis que você recebeu. E aqui o crescimento das suas operações ao longo do tempo também, como vocês podem ver aqui, você pode ver a evolução dos seus aportes ao longo do tempo para você ver se você está conseguindo aportar mais ou se você não está conseguindo aportar tanto assim ao longo do tempo. Na aba de composição, a gente tem toda a composição da sua carteira, com percentual de ações, percentual de fundos. Aqui você pode ver o percentual por setor das suas empresas, dos seus fundos, pode ver o percentual por segmento, aqui por exemplo bancos, energia elétrica, misto, papéis, shoppings, segmento de cada ação, cada fundo, e também segmentar por empresa, que, por exemplo, Itaúsa, VEG, BB Seguridade, Magalu. Aqui você vai poder ver quais são os seus percentuais em cada empresa para ver a composição da sua carteira como um todo. E por último, nessa aba, você vai poder ver a volatilidade de sua carteira em relação ao Ibovespa ou qualquer outro índice que você colocar aqui. E a última aba é a aba de proventos, onde você vai ver o histórico de proventos ao longo do tempo, os proventos que você recebeu nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, 24 meses, separados por ação, por tipo de ativo, ações, fundos imobiliários, e aqui o yield e de quais ativos você recebeu os proventos listados aqui. E aqui você vai poder ver os seus proventos futuros que você ainda vai receber futuramente. E por último aqui a gente pode ver a rentabilidade das ações ao longo do tempo. Clicando em adicionar, a gente pode adicionar um ativo aqui, por exemplo, Itaú, que eu vou adicionar agora para vocês verem. E a gente vai poder ver a rentabilidade dele ao longo do tempo. Além disso, a gente também pode comparar ações e comparar fundos imobiliários por indicador. Então aqui se eu pegar, vou adicionar uma empresa aqui, Itaú, e vou adicionar, por exemplo, Banco Inter. E aí, clicando aqui, a gente vai poder comparar elas por indicador. Por exemplo, Dividend Yield, o Itaú tem maior Dividend Yield do que o Banco Inter. Ou preço-lucro, ou margens, ou endividamento, ou retorno sobre capital, crescimento. E assim você vai poder filtrar e analisar e comparar empresas diferentes para você saber qual é melhor para você. Você também pode fazer isso com fundos aqui no Compare Fundos. E basicamente é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E fica com o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Valeu e tchau, tchau.